Olá, queridos, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Eu decidi gravar esse vídeo porque existe muitas informações na internet hoje sobre este tema. Quero trazer a minha contribuição dentro de uma visão bíblica, histórica, espiritual e escatológica. Lembrando que, para quem já está familiarizado com escatologia ou com teologia, nós sabemos que todas as interpretações elas são escritas a lápis e nós não queremos aqui de maneira alguma querer trazer um ponto final sobre as interpretações desse momento. Pelo contrário, eu quero ampliar o teu entendimento para que você possa compreender que existem muitas interpretações bíblicas sobre os mesmos temas e nós precisamos ter a humildade de que nós somos limitados. Então eu quero trazer aqui algumas interpretações bíblicas que coincidem com esse momento após a morte do Papa Francisco e o que está por vir. Seria ele o último Papa? O próximo Papa seria então talvez o falso profeta? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a história diz sobre isso? O que a teologia nos traz aqui de interpretação sobre esse tema? Então, fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito ampliado com entendimento e também para se situar escatologicamente onde nós estamos agora. É claro que, como ele disse já desde o início, nós precisamos tomar cuidado com qualquer afirmação de final, porque a palavra de Deus mesmo diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor Jesus. Então nós não sabemos quando vai acontecer, mas nós podemos sim, pela palavra de Deus, ler os sinais dos tempos. Então, nós vamos ingressar aqui numa jornada aqui de entendimento sobre esse tema que está aqui muito em alta agora, muita gente falando sobre isso sinceramente, o que eu quero aqui é que você não caia cegamente por talvez não ter uma profundidade teológica em qualquer opinião que está sendo trazida na internet de maneira leviana, tá bom? Mas antes de mais nada, já deixa o like no vídeo. Se você é novo por aqui, já te inscreva no canal, também compartilhe com aquela pessoa que precisa entender um pouco mais sobre este assunto. Eu tenho certeza que este conteúdo vai edificar muito a tua vida espiritual e o teu posicionamento diante dos tempos. Eu quero iniciar então aqui fazendo uma leitura no livro de Apocalipse e vocês vão poder acompanhar na tela aí. E esse ensino que trago hoje, ele é fundamentado na palavra e nós não queremos pegar esse texto e gerar algo sensacionalista. Pelo contrário, eu vou trazer o texto e vou trazer as interpretações que são comuns, dentro da teologia. Então vamos ler Apocalipse no capítulo 17, no versículo 9 até o 11, que diz o seguinte: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Já explicando, antes de continuar a leitura, aqui fala claramente da cidade dos 7 montes, que é Roma, aonde está a mulher assentada. Quando Apocalipse fala da mulher, provavelmente ele está falando da igreja, Então numa interpretação clara, é a igreja que está assentada na cidade dos 7 montes, que seria Roma, no caso, a Igreja Católica Apostólica Romana. E fala assim, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Bom, esse texto aqui de Apocalipse do capítulo 17 é o ponto focal aqui onde estão sendo
falada muitas coisas na internet, né? Você abre o Instagram ou até mesmo o YouTube, você vai ali ver muitas pessoas falando. Mas o que são esses 7 reis e o 8º, né? São 7 papas? São 7 nações ou 7 períodos? Eu vou te trazer aqui agora as interpretações, 3 basicamente interpretações, e vou comparar elas e você depois vai colocar nos comentários o que você entende sobre esses 7 reinos aqui, ok? Vamos lá então. A primeira interpretação que eu quero te trazer é a interpretação histórico-imperial, e essa é a interpretação clássica da teologia, tá? Os 7 reis representam 7 impérios mundiais históricos que oprimiram, né, o povo de Deus ao longo da Bíblia. Você pode acompanhar aí através, né, dos slides. Vamos lá, então, qual é a base bíblica desses 7 reinos ou impérios, né? Ali em Daniel 2, no capítulo 2 e no capítulo 7, tem a sequência dos impérios mundiais. E Apocalipse 13, 1 e 2, nós veremos aqui o nascimento, né, o surgimento, aliás, da besta que emerge do mar, que aqui fala claramente do anticristo. E vamos ler o texto aqui então. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, como pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa besta que possui esses traços de leopardo, urso, leão, são símbolos de impérios, né? Eu sei que muita gente, na atualidade, associa o dragão à China, mas aqui a exegese do texto bíblico de Apocalipse está falando de Satanás, o diabo. Ele pode ser representado talvez por uma nação da atualidade, mas Satanás, o diabo aqui, é essa besta que entrega poder para este homem que nós conheceremos como uma grande autoridade, que na verdade é o anticristo, né? Então, queridos, quais são os 7 impérios que a Bíblia relata e que na teologia clássica interpreta esses 7 impérios? Vamos lá. O primeiro, o Egito. O segundo, a Síria. O terceiro, a Babilônia, que foram impérios que oprimiram, né, o povo de Israel. Vamos lá. Egito, primeiro. Segundo, a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Persa. Quinto, Grécia. E aí, quando João escreve Apocalipse, ele fala, um existe, né? Que era o de Roma, que estava ali, que era o sexto. O sexto existe. Então, naquela época, João estava ali debaixo daquele império romano, né? Que estava no tempo de João. E o que viria depois desse tempo? O 7º e o 8º. Vamos lá então. Qual é o 7º império então? Existe muita especulação de qual é o 7º império, mas eu quero te dizer que esse é um império de finalização. Por isso aí está escrito império final. É um império de finalização, onde o espírito do anticristo começa a prevalecer, né? Um espírito global do anticristo preparando a manifestação do anticristo, que seria então o último império, que seria o império realmente do anticristo governando sobre a terra. Lembre que o anticristo, ele é um líder político, né? Então o último império seria o império da besta, né? Propriamente dita, governando sobre a terra. Surge do mesmo sistema e precede do 7, ou seja, ele se torna a convergência dos demais, os 7 primeiros, convergindo para esse governo mundial liderado por um homem que recebeu poderes direto de Satanás para combater a Cristo, para fazer oposição a Cristo. Por isso o nome dele é Anticristo, né? Qual é o ponto forte dessa teoria? Ela é coerente com a progressão bíblica, então, do Antigo ao Novo Testamento. Qual é o ponto fraco? Não foca diretamente na igreja ou
na questão das lideranças papais, né? Então acaba sendo essa abordagem mais geopolítica e também histórica, ok? Nós vamos para a segunda interpretação, então, aqui desses 7 impérios ou 7 governos, né? 7 líderes, né? Que surgiram no decorrer da história, que é a interpretação papalista profética, né? E essa é uma aplicação mais moderna e é aquela que agora está na moda aí, no hype, né? Como se diz, está todo mundo falando, né? Chegou o final dos tempos, né? Porque o Papa Francisco faleceu, morreu, então agora vai começar o último Papa aí, ou pretenso aí, falso profeta. Pode ser. Nós não podemos afirmar isso categoricamente, né? Mas vamos lá, falando dessa interpretação, que é o que está sendo falado aí na internet hoje, tá? Os 7 reis, então, seriam os 7 papas modernos, começando após o reestabelecimento do Estado do Vaticano, que está no Tratado de Latrão, né, 1929. Então, qual é a sua base histórica e profética? O papado voltou a ter soberania temporal em 1929 e Apocalipse 17 associa a mulher à cidade sobre os 7 montes, que seria Roma, né? Então, nós vemos aqui Apocalipse 13, do 11 ao 12, né? Nós vamos ver aqui, então, a manifestação da besta que surge agora da terra. Preste atenção. Vi ainda outra besta emergir da terra. O falso profeta era a besta que emergia do mar, né? E aqui fala da besta da terra. Vamos lá. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Então, olha só, é essa besta, tá? Que é, na verdade, aqui, o falso profeta sendo manifesto, ok? Sendo manifesto. Então, essa besta aqui, que seria, então, na interpretação de muitos aí na internet, o falso profeta, né? Esse que vai, então, manifestar. E o interessante é que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Que dragão? Como o diabo, né? A fala dele não vem do Senhor, a fala dele vem do diabo, de Satanás. A fala dele é essa. Num primeiro momento ele não vai se apresentar assim, ele vai se apresentar como cordeiro e vai até enganar muitos, mas depois ele vai então revelar quem realmente ele é. Então nós vamos ver aqui a lista de papas sugerida a partir de Pio XI. Pio XI, então, o primeiro papa depois do estabelecimento do Vaticano, ele reinou ali, então, de 1922 a 1939. E aqui começa a contagem profética, né? Tendo em vista esta interpretação que aqueles 7 reis, na verdade, são os papas da Igreja Católica. Então nós temos depois o Pio XII, de 1939 a 1958, o Papa João XXIII, de 58 a 63, Paulo VI, de 63 a 78, João Paulo I, 1978, ele durou somente 33 dias, se durou muito pouco, né? João Paulo II, de 78 a 2005. Eu quero fazer aqui um parênteses sobre o Papa João Paulo II. Dizem muitas vozes por aí que o corpo dele foi guardado, que o corpo dele está intacto, né? Na verdade, a informação oficial que temos lá do Vaticano é que ele foi sim preparado com cuidados especiais, como é tradição para todos os papas que morrem, né? O João Paulo II, ele sofreu um atentado em vida e ele sobreviveu ao atentado, mas depois de um certo tempo ele morreu lá em 2005. Ele não foi submetido a um processo de embalsamação completa, né, conforme o Vaticano informa oficialmente.
mas sim um processo mínimo de conservação para exposição pública. E nós sabemos também que em 2011 eles abriram o caixão do Papa João Paulo II, que estava bem conservado. E esse caixão era o caixão de madeira, mas internamente havia um outro caixão de zinco e esse não foi aberto. Então, ninguém viu diretamente o corpo do Papa João Paulo II. Portanto, não há nenhuma confirmação oficial de que o corpo esteja incorrupto, ou seja, milagrosamente conservado. Então, existe essa teoria circulando, mas ela não é oficial. Só que ela faria total sentido, né, com a profecia bíblica. Também a palavra diz ali em Apocalipse, conforme lemos, que ele seria curado, a besta seria curada da sua ferida. Então, não estou dizendo aqui que o Papa João Paulo II vai ressuscitar e vai ser o anticristo, não estou dizendo isso, seria leviano da minha parte. Porém, nós sabemos que tudo pode acontecer, né? Mas existe essa conexão, tá? Não é um fato, né? Não é um fato ainda, não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas existe uma especulação em cima desse tema. Aí nós tivemos aqui uma diferenciação histórica, né, do Bento XVI, que teve um período curto, mas renunciou, e o Francisco, agora, o último Papa, de 2013 a 2025. O que acontece? Nós podemos considerar que Bento foi o sétimo e aí Francisco seria o oitavo, mas isso não fecha a profecia, né? Porque a profecia ela tem ali uma característica para o oitavo. E aí vamos ver aqui, o Bento XVI, ele não cumpriu seu mandato papal até o final. Pelo contrário, ele renunciou e aí entrou o Francisco. E o que aconteceu? É como se tivesse dois papas simultâneos. Então, se nós considerarmos isso, o sétimo papa, esses dois juntos, porque eles tiveram, um renunciou seu mandato papal, o outro assumiu, mas ali era o sétimo, né? Então, qual será o oitavo papa? E aqui está a pergunta. Quem será o oitavo papa? Esse oitavo rei, na verdade, pode ser dentro dessa interpretação, né, que nós estamos falando agora, sim, o falso profeta, a besta. Mas quem será ele? E aí, queridos, eu quero entrar em uma outra questão que eu vou falar mais à frente sobre quem poderá ser e as chances de realmente essa interpretação escatológica ter, sim, bastante fundamento para o que está por vir. Mas fica aí, tá? Então, essa interpretação, ela se conecta com a profecia de São Malaquias, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, Francisco poderia ser o 111º ou 112º Papa, né? E o próximo, qual será? Eu já vou falar um pouco mais sobre essa profecia, que ela faz total sentido com a profecia bíblica. Vamos falar daqui um pouco sobre ela. Então, qual é o ponto forte dessa interpretação referente aos papas, né? Ela está profundamente conectada, né, essa profecia, ao contexto atual, né? Possível cumprimento literal, e isso é que fazem muitas pessoas às vezes cair no engano, porque sempre a tendência é buscar o cumprimento literal das profecias, porém pode acontecer também, né? E tem esse casamento muito forte de Apocalipse 17 e essa profecia apócrifa, extra-bíblica de São Malaquias, que eu já vou falar quem foi São Malaquias, para quem não tem familiaridade com teologia, talvez nunca tenha ouvido falar, e eu quero falar um pouquinho sobre ele também. Qual é o ponto fraco dessa interpretação? Exige uma leitura simbólica da sucessão papal e uso de profecia não canônica, ou seja, essa profecia não está na Bíblia, ok? Então nós não podemos tomar isso como um indício
de verdade absoluta. Podemos sim, talvez, entender como uma indicação profética, mas não como doutrina bíblica, ok? Mas antes de entrar em São Malaquias, eu quero falar rapidamente da terceira interpretação, tá? Teológica sobre esse texto de Apocalipse 17, que é a simbólica filosófica, tá? Ela está ligada a escatologia idealista. O que é escatologia idealista? É aquela que não determina prazos e datas, são eventos pontuais que acontecem do Apocalipse a qualquer momento. Eu não me identifico, tá? Mas eu vou trazer aqui para você saber que isso também existe. Então, os 7 reis representam sistemas mundiais ou filosofias opressoras, não pessoas ou impérios específicos. Então, esses sistemas mundiais, aqui estão, né, os exemplos, né, interpretados como reis, né? Vamos lá, o primeiro, o paganismo antigo, depois os impérios totalitários, humanismo secular, ateísmo militante, globalismo político, ecumenismo religioso e apostatado. E aqui me chama a atenção novamente porque o sexto ainda existe. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo esse diálogo interreligioso e uma tendência ecumenista, né? E uma apostasia, né? O que é apostasia? Abandonar a fé legítima da palavra. Isso está acontecendo. Então, nesse ponto, eu vejo aqui uma coerência. O sétimo seria um governo anticristão contemporâneo, ou seja, cada vez mais esse sincretismo, enfim. E aí, a fusão final, que seria a besta, né? E o sistema mundial do fim, a besta da terra, que é o falso profeta, e a besta do mar, que seria o anticristo, e o sistema mundial apontando para o fim, né? Quais referências bíblicas, tá, que nós podemos trazer aqui dentro desse contexto? Por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 3 e 4, fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse cara? O anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o que ele está fazendo aqui? Paulo falando à igreja de Tessalônica, ele está fazendo referência a Etíoco Epifânio, que foi o cara que profanou o templo, entrou no santuário, sacrificou porcos e profanou. E ele disse que o homem da iniquidade vai fazer a mesma coisa, o anticristo. Isso exatamente na metade dos 7 anos, ele irá fazer a mesma coisa. Mas quando o anticristo é revelado? O anticristo é revelado quando houver, para mim o maior sinal é quando houver acordo de paz entre Israel, entre os cristãos e entre os muçulmanos. Quando houver um acordo de paz, pelo menos por 7 anos, você fique muito atento, porque alguma coisa está acontecendo. Onde ali aparece uma espécie de Cristo, mas na verdade o anticristo, né? Então, preste atenção nisso. Então, nada vai acontecer sem que venha apostasia e seja revelado esse homem da iniquidade, que se assenta como Deus. Jesus também falou em Mateus 24 sobre isso. Ele fala sobre falsos profetas como sinais para enganar. Vamos lá, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, olha só, grandes sinais, falsos cristos, que culmina no anticristo, e falsos profetas, que culmina no falso profeta, né? Operando grandes sinais e vão enganar até os cristãos, amados. Isso que é o mais interessante. E Apocalipse 13:18 fala, então, desse sistema religioso e econômico que vai dominar o mundo inteiro. Qual é o ponto forte dessa abordagem, dessa interpretação? É uma abordagem atemporal, porque é idealista, né? Espiritual e abrangente. Evita nomes específicos e especulações. Na verdade, esse ponto forte é questionável também, porque eu acho que, embora não tenhamos assim
nem o dia e nem a hora, mas nós precisamos ler os sinais dos tempos, senão a coisa fica muito solta, né? Qual é o ponto fraco? Pode ser vago e menos impactante ao relacionar com os eventos atuais. E aí trabalha dentro dessa ideia idealista, né, de que as coisas profetizadas podem acontecer a qualquer momento, em pontos soltos, sem conexão uma com a outra. Eu sinceramente não me identifico, não faz sentido para mim. Mas ela interpreta o Apocalipse como princípios espirituais e atemporais, né? Então, comparando essa escatologia idealista de Apocalipse, que não tem temporalidade para nada, e a futurista, que é que eu creio que as coisas estão para acontecer. Então, relacionado à besta, né? Na futurista, que vai acontecer, é um líder político futuro, o anticristo. A idealista, qualquer poder que se opõe a Cristo em qualquer época. Acho um pouco vago isso, né? A marca da besta, 666, né? 666. Na futurista é um número literal e futuro. Na idealista, o símbolo da imperfeição e do engano humano. Tipo, não diz nada, né? Então, não me identifico, né? E na profecia da Babilônia, que é o sistema, né, religioso, que é o sistema religioso e político final, todo o sistema, todo o conglomerado, todo o sistema final envolvendo anticristo, falso profeta, as 10 nações também que apoiarão, tudo isso, a Babilônia é um sistema político e religioso final dentro de uma escatologia futurista, mas na idealista, qualquer cultura ou governo mundano corrompido, né? Para mim isso fica vago também. E na questão da profecia de São Malaquias, que eu vou entrar agora, já vou falar, tá? Tem o Pietro Romano, ou Pedro Romano, último papa literal, tá? Dentro de uma visão escatológica futurista, entendendo que aqueles reis são os papas, né? Na idealista, na interpretação idealista, é o arquétipo simbólico do falso pastor que leva à perdição. Então, realmente, isso eu não me identifico também, mas se você se identifica, já deixa nos comentários. Vamos lá. Então, amados, quem foi São Malaquias? São Malaquias de Armagh, em latim Malaquias, foi arcebispo católico irlandês do século XII, nascido por volta de 1094 e falecido em 1148. Foi o primeiro santo irlandês canonizado oficialmente pelo Vaticano, tinha fama de homem santo, profeta e milagreiro. Era amigo pessoal de São Bernardo de Claraval, que escreveu sua biografia. Então, Malaquias era conhecido por ter dons de profecia e visões sobre a igreja. Então, este foi o São Malaquias, né? Esse arcebispo que viveu no século XII. Vamos lá, qual é a profecia, então, que São Malaquias deixa, tá? É a chamada Profecia dos Papas. É um documento atribuído a São Malaquias que contém uma lista profética de 112 lemas latinos, cada um supostamente descrevendo um papa, desde 1143 até o fim da Igreja Romana. Esta lista é chamada de Profecia dos Sumos Pontífices. Aqui no latim eu não vou saber falar, tá? Então, Profecia dos Sumos Pontífices, tá? Qual é o conteúdo dessa profecia? Que é o que muita gente está falando aí de maneira rasa, né? O conteúdo da profecia é o seguinte: cada lema é uma frase curta em latim que descreve de forma simbólica o nome do Papa, a sua origem, o seu brasão ou características do seu pontificado. Então, alguns exemplos de lemas: do castelo do Tibre, da metade da lua. Então, assim, ó, tudo em latim, né? A glória da oliveira, esse atribuído a Bento XVI, que não cumpriu o seu mandato papal e foi substituído pelo Papa Francisco. Qual é a questão dessa profecia? É que o último lema, o 112º, é diferente. Em vez de ser uma frase curta, é um texto longo e sombrio. Preste atenção. Então, o último trecho da profecia de São Malaquias. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, ou Pietro Romano, que apacentará o seu rebanho entre muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo.
O terrível juiz julgará o povo. Fim. Então, aqui aponta para que este homem que virá agora, ele é o último homem dessa profecia, o tal do Pietro Romano, ou seja, um homem Pedro. Não sabemos se ele terá o nome papal de Pedro ou o nome dele de nascença é Pedro, mas diz aqui que é Pedro e que é romano, né? Ou seja, italiano. Agora, qual a interpretação, o impacto que essa profecia, qual a relevância dela? A profecia não menciona datas. Muitos acreditam, então, que o 112º Papa seria o último da história e que após o seu reinado ocorreria o juízo final e a destruição de Roma, a cidade das 7 colinas, né? E se liga fortemente à profecia de Apocalipse 17 e 18, que fala sobre a queda da Babilônia e o julgamento sobre a grande cidade. Quais são as controvérsias dessa profecia? A profecia só apareceu publicamente em 1595, mais de 400 anos após a morte de São Malaquias. Ela foi publicada por um monge chamado Arnold de Vion, em seu livro Lignum Vitae. Muitos estudiosos acreditam que a profecia foi forjada no século XVI, talvez para influenciar um conclave papal da época. Por isso a profecia é considerada apócrifa, ou seja, sem confirmação da igreja como revelação divina ou autêntica. Então eu quero deixar claro aqui que ela pode ser uma mera coincidência com o tempo que estamos vivendo. Porém, nós sabemos que Deus pode falar de muitas formas, então a gente está olhando aqui com interesse, com curiosidade e também checando para ver se isso tem a ver com Apocalipse 17 e 18. Agora, por que essa profecia é levada a sério por muitas pessoas? Porque até o século XX, muitos lemas coincidem de forma impressionante com os detalhes reais dos papas. Então parece que houve uma congruência do que foi escrito com o que aconteceu depois da morte desse homem. E isso também gerou a ideia de que, mesmo sendo contestada, ela poderia ter base profética verdadeira. Então, com a eleição de Francisco como suposto 112º Papa e rumores de que seu sucessor favorito se chama Pietro, o interesse mundial pela profecia voltou com força. Agora, vamos lá. Alguns acham que ele é o 112º, que seria o último da profecia. Porém, o último da profecia é o Pietro, né? Esse é o que tem aquela... Não tem um lema para ele, mas tem um texto dizendo que ele encaminha para o fim e a destruição de Roma. Então vamos lá. Resumindo essa profecia, eu já vou dar detalhes sobre isso, tá? Então, o autor dessa profecia, São Malaquias, arcebispo do século XII. A obra dele foi essa profecia com 112 lemas, descrevendo papas até o juízo final, que teve muitas coincidências no meio desse caminho, tá? Ele fala desse último papa, o Pietro Romano, ou Pedro Romano, reinará em meio à tribulação, ou seja, esse cara, pela profecia dele, vai estar ali nos 7 anos da tribulação e grande tribulação. Qual é o significado profético dessa profecia? Julgamento, perseguição à igreja e a destruição de Roma. Qual é o status da profecia? Ela é apócrifa, tá? Ela não tem assim uma validação, ela é verdadeira. Não existe isso. Mas tem muitas coincidências. Então ela é considerada intrigante por muitos estudiosos religiosos e também teólogos, ok? Então vamos lá. Nós temos toda a linha do tempo, tá? Que nós já falamos, tá? O Pio XI, o Pio XII, o João 23, até chegar então João Paulo II, que dizem que ele existe. Nós não sabemos, mas tem gente que faz tal afirmação. Se isso realmente for verdade, faz total congruência com a profecia de que o sexto rei, ou seja, o João Paulo II, ainda existe. E aí nós temos o Bento, que renunciou, e talvez então o sétimo seja o Francisco, né? Não, o sétimo era para ser o Bento, mas ele renunciou, então o Francisco ele continua ali o mandato que era do Bento originalmente, e ali nós
nós temos a realidade excepcional de 2 papas vivos ao mesmo tempo. Então, o 7º rei, ele significa a transição profética para o 8º. E o próximo papa seria o 8º rei, a besta, né? Dentro daquela linha de interpretação que aqueles reinos são os papas, ok? Que é o que tem muita gente falando atualmente. Então, o 8º rei, a besta, seria então o Pedro Romano, conforme a profecia de São Malaquias. Então, é chocante nós entendermos que o favorito atual para substituir Francisco se chama Pietro e ele é italiano. Então, se isso confirmar, meus amados, a gente vai ficar com as orelhas em pé, né? Porque se o Francisco foi o 7º rei e o próximo papa, o 8º, for realmente um Pedro italiano, se ele for, ele pode, possivelmente, ele poderá também ser a besta que emerge da terra ou o falso profeta. E eu quero te trazer aqui o que a Bíblia diz sobre esse falso profeta. A Bíblia fala o seguinte em Apocalipse 13, do 11 ao 17. Eu sei que nós já lemos, mas agora eu quero ampliar um pouquinho a leitura, principalmente entendendo que essa besta ela tem aparência de cordeiro, mas tem voz de dragão. Então vamos lá de novo. Havia ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo um cordeiro, ou seja, parecia aquele vovozinho querido, aquele papa bonzinho, amigo dos pobres, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui nós vamos ter que entender, né? Essa primeira besta, na verdade, é o anticristo, que a ferida mortal foi curada. Não sabemos quem é essa pessoa ainda. Há hipótese, mas não sabemos, né? E aqui fala, também opera grandes sinais esse falso profeta, né? De maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha só que cara que recebeu poderes do dragão também, né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, do anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem ao anticristo, que é a besta do mar, aquela que, ferida a espada, sobreviveu e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, ou seja, o anticristo. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí nós vemos que aqui é a instalação do sistema econômico mundial. Então essa é a besta que faz milagres, engana, impõe culto, a imagem dessa besta, né, da terra. E esse cara que vai viabilizar tudo isso é o falso profeta. Então, assim como os profetas prepararam o caminho do Senhor, o falso profeta vai preparar o caminho do anticristo, né? Ele é carismático, ele é religioso, articulador, né, dessa religião ecumênica mundial. Ele estabelece uma fé inclusiva, né, aonde todos deverão ser aceitos, né? Independente se é bíblico ou não. Não é uma fé inclusiva, né? Uma fé que não tem padrão bíblico, ela tem só aquela questão de incluir qualquer pessoa, né? Sincretista, ou seja, ela mistura, né, os dogmas das religiões, faz uma salada de fruta e é apóstata. O que é isso? É uma fé que se desviou da palavra, né? Que se desviou da verdadeira fé no evangelho. Esse homem, ele vai usar mídia, vai usar poder espiritual para enganar muitos, até a ciência para validar o engano que ele vai trazer sobre a terra. Conexa com o sistema econômico e a marca da besta. Então, qual é a conclusão escatológica? O falso profeta é o representante máximo da apostasia religiosa no fim dos tempos. É provável que assuma esse trono religioso global
após a manifestação do anticristo. Então, para nós nos direcionarmos para o fim, que o vídeo está ficando um pouco longo, eu acho, eu quero aqui trazer uma tabela de comparação aqui. Apocalipse 17, a profecia de Malaquias e a história papal. 7 reis na profecia de Apocalipse, tá? Na profecia de Malaquias, São Malaquias, 112 papas. Na história papal, Francisco, por ter substituído um, se torna o 7º. Apocalipse 17 fala um rei que dura pouco, né? Na profecia de Malaquias, João Paulo I ou Bento XVI. São ali 2 que duraram pouco. Na história papal, papado breve e renúncia, né? E Apocalipse 17 fala do 8º rei, que esse seria então o surgimento, né, desse falso profeta, dessa besta, né, que emerge da terra. Dentro da profecia de Malaquias é o Pietro Romano ou Pedro Romano. E na história papal é o próximo papa agora, possivelmente o Pietro, um italiano. E aqui eu quero mostrar a vocês a imagem do cardeal, que saiu aqui uma matéria no G1, Pietro Parolin, italiano, diplomata do Vaticano, e este homem tem 70 anos, ou seja, ele está em plena forma para assumir o papado. E olha o que o G1 fala aqui, esse é o favorito dos apostadores. Parolin foi diplomata da igreja durante a maior parte da sua vida e serviu como secretário de Estado do Papa desde 2013, ano em que Francisco foi eleito. Lembra que a profecia diz que esse 8º vem do 7º, ou seja, ele já vem do sistema a partir de Francisco, ok? O cargo, olha o que G1 está dizendo, o cargo é semelhante a de um primeiro-ministro e os secretários de Estado são frequentemente chamados de vice-papas, porque estão em segundo lugar depois do pontífice na hierarquia do Vaticano. Então, queridos, esse é o favorito segundo o G1. Esse é o homem que provavelmente está conduzindo os trabalhos até o conclave definir o próximo Papa. Ele é uma espécie de primeiro-ministro e vice-papa. E, pasmem, qual é o nome dele? Pietro. E ele é italiano. Será que isso é coincidência? Será que nós podemos tomar isso como uma verdade profética absoluta? Claro que não. Mas eu digo a vocês, tem muita coincidência envolvida. Tem muitas coisas que nos chamam a atenção. E a nossa missão aqui, queridos, é como os filhos de Sacar, discernir tempos e modos, estações, e não dizer, vai acontecer no dia tal, vai acontecer no... Não sabemos, nós não sabemos, mas nós discernimos as épocas, as estações. E eu quero te dizer que mesmo se Francisco tenha sido o último papa ou penúltimo, os sinais dos tempos estão se alinhando, e isso nós podemos compreender. A Babilônia já está sendo construída e o falso profeta já pode estar à porta. Então, o nosso chamado como igreja não é adivinhar datas, mas é vigiar a nossa vida, estar pronto para quando o chofar, a trombeta soar e Jesus Cristo vier buscar a sua noiva. Nós vamos vigiar, nós vamos pregar o evangelho cada vez mais com ousadia. Eu creio que a igreja do Senhor na terra está diante de um grande e poderoso avivamento mundial quando tudo isso acontecer, porque quanto mais a coisa afunila, mais a igreja se volta para Cristo. E eu quero te dizer, para terminar esse vídeo, espero que você tenha chegado até aqui, se o 8º rei é o Papa, se ele está chegando, se isso de fato é verdade, eu quero te dizer que o nosso verdadeiro rei está voltando. Então fica com essa mensagem no teu coração. Se você foi edificado por essa palavra aqui de ensino agora nesse dia, já deixa o teu like no vídeo, né? Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos vídeos de oração, temos outros conteúdos como esse também, pregações. E eu também peço que você compartilhe com alguém aí que está confuso do que se trata esse momento. Compartilha com essa pessoa, ela vai ser abençoada. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, um forte abraço na paz do Senhor.